Boa noite. Sejam bem-vindos ao programa Família Projeto de Deus. Estamos ao vivo pela Rede Século XXI e também pelo Facebook. Amanhã comemora-se o Dia Mundial do Orgulho Autista. A data foi criada para que a sociedade pudesse falar sobre o tema, esclarecer dúvidas e ajudar as famílias. O autismo pode acontecer por questões genéticas e alguns fatores ambientais, que também podem servir como um gatilho para essa doença. Ser autista ou ter uma pessoa com autismo na família não significa uma vida sem oportunidades. Desafios existem, mas o amor da família e dos amigos, somado à orientação correta dos profissionais, podem estimular habilidades e promover uma vida feliz e harmoniosa. O que a sociedade precisa é de informação e de respeito. É por isso que hoje nós vamos conhecer a história de uma família que passou por situações difíceis e conquistou muito aprendizado e veio dividir aqui conosco essa experiência. Bem-vindos, Kátia, Mauro, Letícia e Luciano. Obrigada, muito bem-vindos. Obrigada de estarem aqui com a gente. E vocês viram que a gente até teve que mudar aqui, porque tem bastante gente no programa, né? Além dos 4, a gente também está recebendo a doutora Lia Mara Mendes Biazon. Ela é psiquiatra da Clínica Borboleteia. A doutora Lia é especialista em autismo e acompanhou a história da família que está conosco hoje. Além de tantas outras pessoas que já foram atendidas por ela. Obrigado pela presença, doutora Lia. Obrigada, bem-vinda. Uma alegria, seja bem-vinda. E você aí de casa, você tem alguma dúvida ou alguma experiência? Conta pra gente. Você pode ligar para a nossa equipe do call center no operadora 19 3871 9620. Também pode enviar uma mensagem pelo WhatsApp 19 99716 9915. Se você preferir, deixe uma mensagem no nosso Facebook. Aproveita que você está nos acompanhando e ajude a Rede Século XXI a continuar esse importante trabalho de evangelização. Se torne um sócio. Sua ajuda é muito importante para mantermos as missas, os programas e para levarmos mensagens de fé e esperança a todos vocês. Liga aqui para a gente, 19 3871 9620. E hoje nós vamos falar muito sobre o amor, né? E eu queria começar uma leitura da Bíblia para vocês, que está na primeira carta de Coríntios, no capítulo 13, que diz assim: a caridade é paciente. E nesse texto que vocês estão vendo aí, fala sobre o amor. Então ele diz, o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria e não se orgulha. Não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente e nem guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Isso é amor, isso é o verdadeiro amor, né? A Bíblia ela consegue assim colocar muito bem para a gente o que é verdadeiramente amor. E a gente hoje vai saber sobre essa história de amor um pouquinho, né? Né, amor? É isso aí. Eu quero já começar perguntando para a doutora Lia, o que é autismo? Explica para a gente. Então, gente, autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento. Ou seja, são crianças que não têm o mesmo desenvolvimento das crianças típicas, né? Certo. Então, eles têm um atraso na comunicação, na socialização. São crianças que têm comportamentos repetitivos, interesses restritos, né? E o autismo também é chamado de TEA. Isso, é isso? O TEA, transtorno do espectro do autismo. Essa denominação é desde 2013. Então, o que acontece? O autismo ele foi ampliado. É como se fosse um guarda-chuva de várias cores, que vai desde o branco até o mais escuro, a cor mais escura. Então, significa que o autismo ele tem níveis. O nível mais leve,
e os mais comprometidos, dentro desse domínio da comunicação e da socialização. Tem uma graduação, que foi com o tempo, foi tendo especialistas que colocaram essa graduação. Isso, é um consenso. Então, o TEA, ele tem 2 domínios, a comunicação social e a socialização. Então, os prejuízos são dentro dessas características. Né? Certo. Tá. E a senhora falou de idade, né, de criança. Com que idade é possível detectar esse? Então, na maioria autismo? dos casos, o diagnóstico é entre o 2º e o 3º ano de vida. Só que, assim, 6 meses, os pais já podem notar algumas diferenças. São bebês que não têm contato visual, são bebês que têm alteração do sono, mais irritado, eles não se aconchegam para a amamentação, né? Então, essas características são mais evidentes. O toque, são crianças que têm alterações sensoriais. Né? Eles não gostam do toque, ou gostam, como que percebem? São pouco reativos. Pouco reativos. Né? Então, isso assim, 6 meses já dá para notar, já dá para perceber uma diferença com as crianças. Tá. E né? a gente falou na abertura do programa que isso aí é genético, né? E é uma condição hereditária, mas existem gatilhos que podem despertar essa condição. Quais seriam esses gatilhos? Então, o autismo hoje é orgânico. Então, assim, a predisposição genética está comprovada cientificamente, tem mais de 100 genes envolvidos, né? E, assim, existem alguns fatores ambientais, até intraútero, que pode ser um gatilho para favorecer a predisposição do autismo, né? Na verdade, ele é familiar, né? Não necessariamente, por exemplo, que tem o pai que passa para o filho, mas pode ocorrer, ter uma ocorrência na mesma família. Né? Tá. O Mauro e Kátia, como é que vocês descobriram, como é que foi esses sinais, isso que a doutora Lia falou para a gente, como é que foram essas manifestações aí na vida de vocês? Quer falar? Bom, nós temos 2 histórias aqui, né? A história do Luciano, a história da Letícia. E são histórias bem diferentes, porque no autismo o que a gente vê é que cada autista, né, doutora, é uma vida diferente, né? Com certeza. Inicialmente o autismo se deu para a gente de uma forma que nós conhecemos através do Luciano, que é o nosso caçula. Nossa família, nós temos mais uma filha, que é a Larissa, que não está aqui hoje, ela já mora sozinha, independente, em São Paulo. Depois veio a Letícia e o Luciano. O Luciano, nós percebemos o autismo nele, na verdade, foi através de comportamentos assim mais irritadiços, principalmente em relação à falta da aquisição da fala, que a gente tinha como modelo no desenvolvimento infantil das 2 filhas, que se deu dentro do prazo do desenvolvimento normal, e era já dentro do desenvolvimento de 1 ano e meio, 2 anos, o Luciano não pronunciava nenhuma palavra. Então, antes de completar os 3 anos de vida, eu coloquei um marco para mim nessa época, que se até ele não, completando 3 anos, ele não desenvolvesse nada de aquisição de fala, eu iria levá-lo para fazer uma investigação de fonoaudiologia. E foi aí que a gente começou as investigações e fomos, então, descobrindo dentro de 1 ano, nessa investigação, depois que levamos para a fonoaudiologia, e passou-se 1 ano investigando com vários profissionais, né? Fono, fazendo acuidade visual, neurologia e tudo mais, até que a gente chegou no final daquele ano, perto de 4 anos, que fomos chegar no psiquiatra, que é aí que foi dado o laudo, né? Então, porque é difícil, por isso, é difícil de identificar, tem vários fatores. Sim. Sim, muitas vezes é difícil, porque, principalmente na época, hoje acho que acredito que é mais fácil, né? Mas naquela época, há 20 anos atrás, eu acredito que as coisas eram bem mais difíceis,
né? Eu não tinha, assim, vamos dizer, acesso à literatura. Na época, o mecanismo de busca, né, que existia nem era Google, a gente ia atrás de outros mecanismos, não existia literatura quase disponível, então foi uma trajetória mais difícil, né? Mas aí, de lá para cá, a gente veio lutando e lutando com estimulações, com terapias e tudo mais, e aí ele conseguiu alcançar um bom desenvolvimento e ainda tem se desenvolvido bastante através de terapias. Já a Letícia foi uma coisa bem diferente, porque quando ela era pequena, ela tinha um outro diagnóstico de transtorno de déficit de atenção, né? E ela foi caminhando com isso até praticamente ano passado. E ano passado que ela teve um diagnóstico bem tardio, aos 23 anos, e ano passado que ela se descobriu autista. Né? Tá. Então, assim, foi uma coisa bem interessante. E são duas histórias completamente diferentes. E, assim, foram trajetórias bem diferentes, mas que a gente convive dentro da mesma família. Né? E ela depois pode até falar um pouquinho sobre isso. Depois não, fala já. Falar já. Letícia, como é que, né, que você percebeu? Né? Você começou a ter um autoconhecimento e percebeu que alguma coisa não estava bem. Como é que foi isso? O processo, né? Eu diria assim, eu falei em certos momentos com a minha família, de que é como se, desde a pré-adolescência, eu tivesse aquele espinho nas costas, aquele incômodo. Eu já sabia, eu já tinha consciência do diagnóstico do TDAH, mas, no fundo, eu sentia que tinha alguma coisa diferente. Eu tinha dificuldade de me socializar com outras pessoas, mas eu entendia que era por causa da minha timidez, por eu ser um pouco mais introspectiva, né? E eu encarei como uma personalidade. Só que foram passando muitas situações na minha vida que eu fui chegando até o momento do ano passado, né? Que foi um divisor de águas para mim. Então, o diagnóstico foi um alívio. Foi isso que eu ia falar, te libertou, porque, de repente, você não entendia muito o que estava acontecendo, né? Foi um alívio e explicou muitas coisas, tirou uma carga enorme nas minhas costas, a cobrança de você querer se encaixar na sociedade e se sentir incluído em algum grupo de pessoas. Então, foi realmente libertador, foi muito positivo. Foi um autoconhecimento. Ainda está sendo uma jornada, ainda está sendo, mas está sendo um bom processo. E só me explica uma coisa, porque pode ter gente que em casa não esteja familiarizado com isso. O que é TDAH? TDAH é transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. É um tipo de transtorno, se enquadra dentro do transtornos do neurodesenvolvimento, né? E é um tipo de transtorno que a pessoa tem mais dificuldade de se concentrar. Geralmente a pessoa pode ser bem hiperativa, né? A mente ela é muito acelerada, né, internamente, e a pessoa às vezes tem dificuldade de acompanhar certas situações, é disperso facilmente. Mas tem situações também, assim como o TEA, né, que tem vários graus, também no TDAH ele também possui. Tem pessoas que têm hiperatividade, tem pessoas que não têm. No meu caso, eu não tenho hiperatividade, mas eu tenho aquela questão da dificuldade de focar nas coisas. Doutora Ali, ela passou no teste? Respondeu certo? Tem ela deu, coisa pra... ela deu uma olhadinha para a doutora Ali, tipo assim, estou falando certo? Mas eu queria aproveitar e perguntar para a senhora. Quando o adolescente, essas pessoas se descobrem na adolescência, né, nessa fase, como que se dá esse processo? Assim, então, porque ela se sentiu aliviada, eu imagino isso mesmo, porque às vezes a gente pode falar, nossa, mas parece que eu sou diferente, eu não me encaixo nessa situação, e de repente ela fez essa descoberta. Então, como eu tinha dito, o autismo, ele tem diferenças. Sim. Né? Então, assim, tem indivíduos autistas que são muito inteligentes. Então, a maior dificuldade é a socialização, né? Então, assim, geralmente em meninas, elas são mais isoladas, mais tímidas. Então, o diagnóstico, ele não é feito com precisão, demora, ele é subdiagnosticado, principalmente em meninas.
né? Então, assim, normalmente as meninas, quando procuram ajuda, elas não procuram pelo transtorno do espectro do autismo, elas procuram por ansiedade, Timidez, ou por depressão, porque a dificuldade maior é na adolescência, porque elas têm dificuldade na socialização, no convívio social, e aí elas se percebem distante das outras. Então, a ajuda vem pela ansiedade ou pela depressão, aí que se fecha o diagnóstico. Tá. Tá. A gente tem algumas mensagens chegando aqui no nosso WhatsApp. É da Eliette Rocha, de Fortaleza, no Ceará. Muito obrigado, Eliette, pela sua mensagem. E ela tem uma pergunta. Gostaria que vocês me respondessem. Por que aqui em Fortaleza, Ceará, são muitos casos de autismo nas famílias? A gente não tem esse número. Eu não sei, a senhora tem esse número? Agora, com o censo de 2020, vai ser levantado a estimativa de indivíduos autistas no Brasil. Estima-se que tem mais de 2 milhões de autistas. Só que, assim, essa epidemiologia é em todo lugar. Então, assim, pela estatística, é 1 para cada 59 pessoas que tem autismo. E tem algum dado desse dia, alguma ocorrência mais centralizada em Fortaleza? O que acontece é que o diagnóstico ele ficou mais ampliado e os profissionais eles têm mais contato com o tema. Tá. Então, o diagnóstico ele é feito com mais precisão, mais cedo. Então, por isso que aumenta tanto essa prevalência. Então, vamos esperar o resultado do censo 2020, né? A Eliette deve esperar um pouquinho para ter mais dados mais confiáveis. Com certeza. E a gente tem uma mensagem também chegando aí do WhatsApp da Inês. Estamos ligados aqui. O Luciano é um grande artista e a Letícia também. Que bacana. Olha aí, é um artista mesmo. Olha os desenhos do Luciano aí, ó. Que lindo, Luciano. Alguns desenhos dele, vocês estão acompanhando, o Luciano fez. Nossa, gente, que lindo. Que legal. Nossa, Muito mas é lindos. artista mesmo, gente. Que Artista é isso? de primeira. Depois eu quero um desenho meu. Que bacana, legal, Luciano. nossa. Parabéns, Luciano. E pelo jeito a Inês é fã de vocês, porque ela tem um monte de mensagem aqui no Facebook também, dizendo, elogiando. Grande amiga nossa. Ela também é batalhadora na causa, né? Ela tem o filho Bruno, que também está no espectro e também é um artista, né? O Bruno é cantor, né? Músico. Que legal. E obrigada, Inês, pelo apoio, viu? Obrigada de coração. Grande beijo. E você, Mauro, o que você tem para completar nessa história aí da descoberta do autismo nos filhos e tudo? O autismo, ele entra na vida da gente e causa um espanto, né? Porque você não tem essa vivência, é um tema que você não tem um foco nele. E quando ele entra na tua vida, você vai buscar o tema, você vai estudar, você vai ver. E ele é muito amplo, né? Quando isso foi falado agora, por que está aumentando lá, ela em Fortaleza, que percebeu isso, exatamente os profissionais estão se apurando mais. Então, o autismo, há não muito tempo atrás, os autistas eram internados, né? Como pessoas loucas, mentais, antigamente, porque não eram diagnosticadas. Então, acho que os autistas, os primórdios lá, né, nos primórdios, eles sofreram muito. E cada vez agora esse tema está conseguindo ficar em evidência e um estudo maior, né, sobre ele, porque tem muita gente autista. Então, não é que aumentou muito, é que o diagnóstico está mais apurado. Né? Então, a gente está se descobrindo mais. Como ele tem um leque muito grande de variação, ele realmente está se especializando mais. Né? E a divulgação do autismo está sendo muito boa ultimamente, porque muita gente realmente se encontra dentro do espectro e não é diagnosticada. Gente com muita idade. Você encontra pessoas com bastante idade avançada que tem esse contato, às vezes através de um neto, através de um filho que vem, ele vai se encontrar, às vezes se encontra dentro. Né? Tá.
O doutora Lia, e a Kátia estava falando agora há pouco para a gente que reparou ao levar o Luciano para uma fonoaudióloga, né? Ou fonoaudiólogo, não sei. Isso. E quando os pais começam a perceber esses sinais, né, de falta de contato visual, não reage ao toque, que profissional é melhor ir procurar? Então, o acesso é pela pediatria. Normalmente os pais levam para os pediatras. O próprio pediatra já está habilitado para fazer esse diagnóstico. Nem sempre. Muitas vezes os pais sofrem muito. Porque os pais percebem diferença, chegam para o profissional, fala que está diferente e o profissional fala, não, vamos esperar mais um pouco. E cada vez que espera, cada vez que adia esse diagnóstico, para a criança isso é um prejuízo muito importante. Porque quanto mais cedo começa o tratamento, os sintomas eles são regredidos. Então, assim, você tem que começar o quanto antes. Tá. Então, assim, os pais já percebem. Né? Agora, eu tenho uma dúvida. Pode você falou que pode ser orgânico. É genético. Existe um medicamento para diminuir? Como que funciona essa... É assim, 70% das crianças autistas, elas têm comprometimento psiquiátrico. Então, assim, ela pode ter o TEA, e ser hiperativo, ter bipolaridade, ter ansiedade. São comorbidades, são doenças que estão atuando juntas, né? O autismo ele não tem cura, mas ele tem uma melhora significativa com tratamento. Com tratamento tanto psicológico como medicamentoso. Então, o tratamento medicamentoso, ele serve para sintomas, quando a criança não consegue dormir, ou é mais irritada, agressiva, ou para alguma doença comórbida que atua junto. Agora, assim, o tratamento ele é multidisciplinar. Então, é fono, é psicologia, é terapia ocupacional, mais insensibilidade, alteração sensorial, integração sensorial. Então, assim, é multidisciplinar. Hoje em dia, o que tá cientificamente comprovado é o ABA, né? Que é a análise do comportamento, né? Que modifica o comportamento da criança e faz com que ela compreenda e tenta modificar, né? Legal. Eu vou dar um recadinho para quem está nos assistindo, enquanto isso vocês se arrumam aí. Tá? Vocês que são pais, avós, tios, deem um presente para as crianças deem um presente para as crianças. Este instrumento de fé e evangelização, além de histórias, há várias atividades educativas muito legais para serem realizadas. Leve ao coração dos pequenos um conteúdo de formação cristã. Conheça a turminha do Dudu. É o Dudu, a Luzinha, a Nelica e Ceci, além do cachorro Rossi. Liga aqui para a gente e peça a revista Brasil Cristão Criança, 19-3871-9620, ou acesse o site www.rs21.com.br/revista Brasil Cristão. E para fechar esse bloco, a gente vai ouvir agora que a família realmente é de artistas. Não só o Luciano desenha bem, mas eles sabem tocar e cantar também. Que bom, Senhor, ir ao teu encontro, poder chegar e adentrar a tua casa, sentar-me contigo e partilhar da mesma mesa, te olhar, te tocar e te dizer, meu Deus, como és lindo, te olhar, te tocar e te dizer, meu Deus, como és lindo. Oh, meu Senhor,
sei que não sou nada, sem merecer, fizeste em mim tua morada, mas ao receber-te, perfeita comunhão se cria, sou em ti